Fala bruxo, fala bruxa, fala bruxe. Hoje eu tô aqui na Escola das Bruxas, nesse canal maravilhoso de magia, para falar para vocês sobre um livro que mudou minha vida, literalmente, chamado Sendo Você, Mudando o Mundo, que é do Dr. Dan Hare, que é uma ferramenta de transformação, uma técnica que tem várias ferramentas dentro, que pode ser muito simples, mas que ao mesmo tempo tem um potencial muito transformador. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque eu vou estar sempre aqui trazendo dicas de leitura, meditações guiadas, coisas sobre magia, coisas sobre o meu dia a dia, e assim a gente pode crescer, evoluir junto dentro dessa grande comunidade que é a Escola das Bruxas. E a primeira das 5 lições é: não é sobre encontrar respostas, é sobre aprender a fazer perguntas. Esse é um dos princípios do Access Consciousness, desculpem pelo meu inglês, e esse princípio mudou completamente a minha vida. Eu era uma pessoa extremamente racional, que estava sempre interessada a chegar em conclusões, a falar aquelas frases de efeito, e de repente descobri que eu não precisava encontrar essas respostas ou essas frases de efeito, mas eu simplesmente precisava aprender a fazer as perguntas. Mudou e tirou um peso das minhas costas muito grande. Tem uma pergunta que a gente faz no Access que é: universo, como pode melhorar? O que existe sobre essa situação, essa pessoa, esse relacionamento que eu não estou vendo? Eu só preciso jogar para o universo o meu desejo de obter essa clareza e essa sabedoria que já está disponível para mim e dentro desse grande campo de registros akáshicos. Porque se isso existe enquanto pergunta dentro de você, isso já está em algum lugar desse campo de informações. Então, ao invés de você achar que você é o responsável por descobrir, na verdade você só vai canalizar essa informação de dentro ou de fora de você, porque na verdade dentro e fora é a mesma coisa. Mas você também pode criar suas perguntas, né? Seja coisas básicas mesmo. Você tem um projeto que você quer materializar e você não sabe como. Universo, como que eu posso tornar possível o projeto tal? E só de você trazer essa pergunta, e só de você compartilhar essa pergunta com o universo, você já abre um portal das infinitas possibilidades. Porque quando eu encontro uma resposta só, que eu quero o como, eu estou me fechando para todas as outras infinitas possibilidades que eu ainda não sei, que eu ainda não acessei. Na verdade, eu até já sei, mas eu ainda não acessei. Então, essa é a primeira lição revolucionária que esse livro trouxe para mim. Segunda lição, também foi uma lição muito difícil para mim. O julgamento acaba com a intimidade. Quando eu estou julgando alguém, algo ou alguma coisa, pode ser eu mesma, eu estou me distanciando desse objeto que eu estou julgando. E quando eu me distancio, eu crio separação. E quando eu crio separação, eu acabo com qualquer possibilidade de intimidade. Quando a gente está vivendo um processo de intimidade total, e por vezes a gente nem toma consciência porque a gente está mergulhado na experiência da intimidade, a separação não existe. E não significa que eu deixo de ser eu, mas essa consciência de separação desaparece. E é por isso que a gente gosta tanto de encontrar esses momentos de intimidade, porque dá um alívio imenso sentir a verdade que já existe, que é somos todos um. Então, para parar de julgar, existe uma ferramenta do Access que é interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista. E aí todas as coisas não são boas ou mais, certas ou erradas, elas são simplesmente interessantes. Ah, que interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E começar a praticar essa ferramenta, né, no dia a dia. Começar a trazer todas as perspectivas como perspectivas interessantes. E também quando a gente estiver conversando com alguém, não tentar impor os nossos pontos de vista, né? Dizer, olha, do meu ponto de vista isso parece assim, mas é só o meu ponto de vista. Isso torna as coisas muito mais leves. Isso traz muita leveza também para quem está se relacionando com a gente. Então, o julgamento acaba com a intimidade. Se você quiser ter intimidade, comece a exercitar o não julgamento. E esse é um exercício diário, gente. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, pode acontecer também. Isso é só o meu ponto de vista. Mas eu acredito que um exercício cotidiano
de sair do julgamento pode trazer muitos benefícios, não só para você, mas para todo mundo que está em volta de você também. A terceira coisa que eu aprendi com esse livro foi que o universo ele quer te presentear. Você precisa aprender a receber e aprender a pedir. A gente não aprende a pedir, né? Desde pequeno, quando a gente lá criança, a gente nasce achando que a gente pode pedir o que quiser. E a gente vai sendo podado desse desejo de merecimento, dessa sensação de merecimento que a gente tem quando é criança. Não, isso não pode, dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu sou rico para te comprar isso? Agora não, isso não, hoje não. E assim a gente vai entendendo que pedir é errado, que pedir é feio, que se eu pedir eu não vou obter. E aí, para evitar a frustração, eu paro de pedir. E se você realmente, na verdade, pudesse ter tudo o que você quer e você só precisasse pedir, aprender a pedir e aprender a receber? Ah, significa que se eu pedir agora um carro, uma casa, uma namorada, eu vou obter? Talvez não agora, mas se você aprender a se abrir para esse recebimento, você pode obter isso num tempo cronológico diferente, talvez, mas isso se abre como possibilidade para o universo aprender a te presentear também. O universo tá doido para te presentear. E isso é algo muito estranho para a gente que entende que o mundo é um lugar hostil. Não será que a gente não está um pouco enganado sobre não só o universo, mas até as pessoas, na verdade, estarem doidas para te ajudar? E você só precisa aprender a pedir e também a receber. Às vezes doar é mais fácil do que receber, porque doar nos coloca numa posição de controle. Receber exige vulnerabilidade, e nem sempre a gente quer estar vulnerável. A quarta coisa remete para a questão de julgamento que eu estava falando. Se você pudesse ser você, sem julgamento, quem você seria? Às vezes a gente acha que são os outros que estão nos impedindo de ser a gente, mas será que não são os nossos próprios auto-julgamentos que impedem a gente de ser a gente, por você acreditar que você é um erro, por você acreditar que você ainda precisa aprender e saber e fazer muitas coisas antes de poder ser totalmente você? E se você já pudesse ser você agora mesmo? E se tudo que você fez e que você considera até um erro ou um fracasso fosse exatamente a perfeição que você já é, que você já precisa ser? Como que seria se olhar desse lugar perfeito, desse lugar sabendo que você já está completo, que você já está inteiro, que nada mais precisa ser adicionado? Pelo contrário, talvez algumas crenças, algumas camadas de ilusão e de projeção é que precisem sair, deixar morrer, para que você floresça totalmente você. Então não é sobre adicionar mais coisas, pelo contrário, é sobre liberar aquilo que não é você. Porque como muitas mulheres eu tinha aquela síndrome de impostora, de achar que talvez depois do próximo curso eu pudesse começar a produzir mais conteúdo, talvez depois da próxima mentoria eu tivesse apta a dar mentoria para outras pessoas e por aí vai. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver um parceiro, quando eu tiver mais dinheiro, e esse e se, e esse quando, e todas essas condições hipotéticas acabam nos afastando do presente, daquilo que a gente já é e daquilo que a gente já é perfeitamente bem. A última coisa eu deixei pro final como uma cerejinha do bolo, né? Muitas pessoas aqui que estão chegando novas talvez não saibam que eu passei por uma transformação muito grande na minha vida através do Tantra. O Tantra é uma das minhas ferramentas de trabalho. Eu trabalho com sexualidade consciente, com intimidade consciente, e uma das coisas mais transformadoras para mim no Tantra e nesse livro também foi: o orgasmo não precisa de cópula. Só reflete nessa frase que faz até dar uma pirada mentalmente. Sexo e orgasmo são coisas diferentes. Penetração e orgasmo são coisas diferentes. Ejaculação e orgasmo são coisas diferentes. O orgasmo ele está presente em respirar, existir, comer uma comida boa, ver o pôr do sol, abrir os olhos assim naquele primeiro momento do dia que você abre os olhos e você se dá conta de que você está vivo na sua cama ou aonde você acordar. O orgasmo é muito diferente da versão genitalizada e sexualizada que a gente faz dele. E quando a gente espera encontrar o orgasmo só nessas situações, a gente limita infinitamente a nossa possibilidade de receber
muitos orgasmos ao longo do dia. Ah, mas você está falando de orgasmo enquanto sensação, enquanto metáfora, ou de orgasmo físico, fisiológico mesmo? Dos dois. Existe sim orgasmo fisiológico fora do sexo e fora de sexualização. Você pode ter literalmente um orgasmo fisiológico que não é baseado em experiências e estímulos sexuais. Já pensou nisso? E para isso a gente precisa abrir muito a nossa cabeça e estar muito conectado com esse corpo físico, que é o envelope material e finito da nossa alma infinita, do nosso ser infinito. E por isso a gente precisa cooperar com ele. O corpo não é nosso inimigo, o corpo não é um obstáculo, o corpo não é um erro, seja ele qual for. O corpo é o veículo para a gente experimentar essa vida orgástica aqui nesse planeta. E o orgasmo não precisa de cópula. Isso está lá no livro Sendo Você Mudando o Mundo, que eu recomendo imensamente. Cada trechinho desse livro é um orgasmo. Eu fiz um bloco de notas cheio, recheado de frases maravilhosas que eu quero lembrar para toda a minha vida com esse livro. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar um pouco de um resumo, mas também a te instigar a ler, caso você não tenha lido. Se você quiser ter mais vídeos como esse, deixa um comentário aqui para mim. Conta o que você achou também se você já leu o livro. Se você ainda não conhece o projeto Escola das Bruxas, lê aqui na descrição, tem todos os links que você precisa para conhecer melhor o meu trabalho. E aqui nesse canal você sempre vai encontrar vídeos de meditação, de resenhas de livros que eu gosto de fazer, de séries, de filmes, temas sobre sexualidade consciente, magia no dia a dia, sagrado feminino, tudo que você precisa para se tornar cada vez mais você, lembrando que a magia é a realidade e não o contrário. Beleza? Vou ficar por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo e até já!